Bolsonaro esteve ontem no programa Flow Podcast. Foi uma participação longa, mais de 3 horas de duração, recheada de mentiras e com um homem desesperado para não ser preso. E ele até trouxe novos elementos nessa estratégia dele de fuga da prisão. E a imprensa, pessoal, precisará ficar muito atenta e preparada na hora de entrevistar Bolsonaro ou vai correr o risco de sofrer agora em 2022 o mesmo que sofreu em 2018. Mas você conseguiu perceber esse medo do Bolsonaro de ser preso na entrevista do Flow? E o que você achou dessa entrevista? Coloque nos comentários, deixe seu like e também envie um superchat pro vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E ao longo dessas longas 3 horas de duração no Flow Podcast, Bolsonaro deu claras demonstrações que ele está desesperado com a inevitável prisão. Porque no Flow ele repetiu tudo aquilo que ele já vem repetindo e que toda vez que ele tem a possibilidade de discursar publicamente, ele martela. E ele precisa ficar martelando nesses assuntos para consolidar a percepção popular que ele é um perseguido institucional, que a prisão dele é uma prisão injusta, que ele está sendo perseguido. Tudo isso ele fez ontem no Flow e ficou muito clara essa estratégia quando ele falou que ele está sendo processado ou que querem condená-lo pelo crime de fake news. E ele começou a falar o seguinte: olha, existe a tipificação do crime de fake news? Não, não existe. Então estão querendo me processar, estão querendo me condenar por um crime que nem existe. Eu desafio você a encontrar lá na Constituição a tipificação do crime de fake news. E por que ele está falando isso? Porque ele quer dizer que estão até processando ele, estão condenando por algo que nem existe. Então é toda uma armação, toda uma conspiração institucional para que ele seja preso. Eles querem me condenar porque eu pisei no calo de poderosos. Essa é a estratégia de Bolsonaro, essa é a narrativa que Bolsonaro está lançando e ele precisa que isso seja consolidado na percepção popular para que ele não seja preso. E ontem a audiência do Flow, que bateu recordes por conta da participação do Bolsonaro, não percebeu, mas absorveu essa história do Bolsonaro. E aqueles que são mais desavisados olham para aquilo e falam assim: poxa, ele de fato, ele é um injustiçado, nem existe o crime de fake news e estão querendo condená-lo por isso. Só que a questão aí, pessoal, não é o crime de fake news, porque isso a gente chama, Bolsonaro está propagando fake news, como mais pelo senso comum. Mas todas as ações do Bolsonaro, todos os delitos dele estão previstas no nosso Código Penal. Todas elas. Nós chamamos de fake news, mas se você for pegar lá o código, todas elas dão cadeia e processo para o Bolsonaro. Principalmente o vazamento de dados sigilosos do TSE que o Bolsonaro fez. Aquele é um crime contra a administração pública. Bolsonaro é um funcionário público. Ele não poderia ter feito aquilo. A Polícia Federal falou que o Bolsonaro cometeu o crime. E por mais que a PGR queira proteger Bolsonaro, falando que não, ele não cometeu o crime, pelo fato da PGR estar com medo. A PGR está com medo, depois que o Bolsonaro foi derrotado, de Augusto Aras e Lindor Araújo serem investigados. Já fiz vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. Mesmo a PGR falando que ele não cometeu crime, a Polícia Federal falou que ele cometeu. E esse vazamento não tem nada a ver com fake news. Pode estar atrelado ao inquérito das fake news, como o Alexandre de Moraes fez, mas não é fake news. E os outros crimes de Bolsonaro, todos eles estão tipificados. Então ficou muito claro a estratégia do Bolsonaro. Estão querendo me processar, me condenar por algo que nem existe no crime. Mas nós sabemos que Bolsonaro é sim um criminoso. Você acha que Bolsonaro é criminoso? Coloque nos comentários e também se inscreva no canal. E um outro ponto interessante da entrevista foi quando ele começou a dar exemplos de terceiros que supostamente estão sendo perseguidos e foram condenados. E aí ele falou do Oswaldo Eustáquio, falou do Gengivão que está foragido nos Estados Unidos e várias outras pessoas. Mas ele não falou isso porque ele tem apreço por essas pessoas? Claro que não. Bolsonaro não tá nem aí pra Gengivão, não tá nem aí pra Oswaldo Eustáquio. Ele citou aquelas pessoas que foram condenadas, entre aspas, por fake news para proteger ele e principalmente o Carluxo. O Carlos Bolsonaro é um daqueles que estão na mira do inquérito das fake news, por propagação de informações falsas, por ataques antidemocráticos a instituições republicanas, a figuras da república, e o Oswaldo Eustáquio, o Gengivão, todos eles foram presos justamente por fazerem coisas que ele, Bolsonaro, e o Carluxo também fizeram. Então ele já fala: olha, há uma injustiça na perseguição aos meus aliados. Tudo para criar a história, tudo para criar a narrativa que ele está sendo preso enquanto eu arrumo o meu cabelo. E eu sei que vai ter gente falar: você está fantasiando, como você sabe disso tudo? Ora, basta olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa com Donald Trump. O Trump foi derrotado
americanas. O Donald Trump, ele tem processos nas costas, assim como o Bolsonaro. São processos diferentes, porque o Donald Trump ele deve dinheiro para o imposto de renda americano. E ele vai ser preso por conta disso. E ontem, na casa do Donald Trump, na Flórida, houve busca e apreensão. E o Trump está dizendo, eu sou um perseguido. Esse julgamento é um julgamento político, não é um julgamento isento. E o mesmo o Bolsonaro vai fazer. Porque o próprio admite publicamente que ele está sendo perseguido, que ele está sendo ameaçado de prisão. Você sabe dessa história. O link vai ficar aqui no card para que você possa acompanhar. Então o Bolsonaro falou, inclusive, deu aquele exemplo da boliviana, que assumiu o governo boliviano e foi preso. E foi presa. E ele falou ontem, olha, estão querendo fazer comigo e a mesma coisa que fizeram com a Inês lá na Bolívia. Uma perseguida política, uma presa política, estão fazendo comigo. Então o que ele faz? Primeiro, ele consolida a narrativa que ele é um perseguido político e depois ele educa o gado dele a entoar a narrativa ou a entoar os argumentos dele futuramente. Porque o Bolsonaro, ele é um pedagogo do gado. Isso é importante. O gado sabe muito bem repetir aquilo que o Bolsonaro repete. Ele consegue ter uma pedagogia com essas pessoas muito forte. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele é uma figura, podemos dizer assim, muito popular. E o que eu quero dizer com isso? Porque todas as famílias possuem um Bolsonaro ali. Ele é uma figura muito fácil de ser identificável. Ele é muito fácil de você... aquele meu parente é o Bolsonaro. Isso independe da classe econômica da pessoa. Pode ser do mais pobre ou mais rico. Sempre vai haver um Bolsonaro. Então ele é uma figura muito próxima de nós. O Bolsonaro é uma figura que tem um linguajar bem acessível. É uma figura que ele sabe como dialogar, ele sabe como se comunicar e educar o gado. Então no Flow houve essa demonstração do Bolsonaro utilizando a sua pedagogia para poder educar o gado a protegê-lo a partir de 2023, porque ele vai sofrer perseguições jurídicas. Ou ele vai ter uma pressão a mais porque ele acabou com o nosso judiciário. A gente sabe disso. Há uma raiva institucional em torno do Bolsonaro por tudo que ele fez. E ele tem mais de 100 processos nas costas. É muita coisa. A própria campanha do Bolsonaro ficou surpresa com a quantidade de processos que ele tem nas costas. Ele vai gastar muito dinheiro com advogado e algum deles vai acabar prendendo ele porque ele vai para a justiça comum. E se você chegou até aqui com 7 minutos de vídeo, 7h20, você tem que se inscrever no canal. E aí o Bolsonaro já está trazendo novos elementos. E isso é bem interessante para a narrativa dele. Porque ontem ele compareceu no evento da Febraban para pedir que os bancos dessem um empréstimo consignado para as pessoas. E os bancos não vão fazer isso. Já expliquei todos os erros do Bolsonaro, vou deixar o link aqui no card. Mas o que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro ele foi lá e pediu, ora, por favor, deem crédito consignado para as pessoas mais pobres. Só que os bancos não vão fazer isso. Não é pedindo que você faz, mas o Bolsonaro vai falar o seguinte, ora, eu já fiz tudo que eu poderia. E aumentou a quantidade de pessoas que acham que o Bolsonaro faz tudo que ele pode enquanto presidente da República. Essa é o resultado da pesquisa Quest. Eu já fiz um comentário sobre isso, vou deixar o link aqui no card. Então o que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai falar o seguinte, olha, nós precisávamos desse empréstimo consignado para melhorar a vida das pessoas, mas os bancos não quiseram. Os bancos não deram esse empréstimo consignado, porque eles querem que eu perca, eles querem que eu seja derrotado também. Por isso que assinaram carta contra a democracia, por isso que não deram o empréstimo para favorecer as pessoas mais pobres. Só que esse empréstimo não favorece nada, porque esse empréstimo vai aumentar o endividamento familiar. Só que ele vai falar isso e a resposta, a justificativa dele vai ser o seguinte, os bancos estão fazendo isso porque eu cortei, eu aumentei, eu tirei uma arrecadação deles. E principalmente eu fiz o Pix. Mentira, ele não fez o Pix porcaria nenhuma, quem fez o Pix foi o Temer. Então o que ele está fazendo? Eu tirei dinheiro dos bancos com o Pix porque eu mudei algumas regras tributárias e aí o que acontece? Eles estão querendo me perseguir porque eu perdi dinheiro, porque eles perderam dinheiro. Então há toda uma armação, uma orquestração dos poderosos, da elite, todos eles querem me prender porque eu estava tentando beneficiar vocês, os pequenos, os mais pobres. Mais um elemento da narrativa do perseguido. E outra coisa que ele vai falar, eu solicitei que o Exército, as Forças Armadas participassem do processo eleitoral. Ah, mas o TSE negou. E eu fiz o possível para nós termos um pleito mais limpo, mas o TSE negou. Por quê? Porque eles querem me prender. Então eu tentei fazer, mas olhem só toda essa conspiração que estão fazendo contra mim. E foi exatamente essa história, essa narrativa que ele colocou no Flow Podcast. Porque ele é um homem desesperado para não ser preso. Tá ficando cada vez mais claro. Aparece, aqueles que acompanham o canal estão vendo que nós estamos aqui apenas falando o óbvio sobre o Bolsonaro. Agora, se a imprensa não ficar atenta, na hora de entrevistar o Bolsonaro esse ano,
ela sofrerá um grande risco de acontecer igual o que aconteceu em 2018, quando faziam perguntas para o Bolsonaro, perguntas que ele já estava cansado de responder, que ele estava jogando ali em casa, falava, mas e a questão do senhor ser machista, a questão das mulheres, a questão das minorias? E ele sabia responder essas perguntas muito bem ou sair dessas cascas de banana jogando para a imprensa. Como aquele episódio no Jornal Nacional que ele citou o Roberto Marinho defendendo a ditadura, causou constrangimento ali com o William Bonner. O Bolsonaro demonstrou ontem no Flow Podcast que essas perguntas mais espinhosas, rachadinha, autoritarismo e essas questões, ele sabe como sair. Porque ele já está treinado para responder tudo isso. Então, se a imprensa quiser ficar batendo nessa tecla, vai levar a invertida do Bolsonaro. É importante que os jornalistas estejam preparados para fazerem as perguntas ao Bolsonaro. Só que vendo a imprensa brasileira, que toda hora insiste na porcaria do golpe, que não vai acontecer, é bem provável que o Bolsonaro jante essas pessoas mais uma vez. Vamos aguardar.